Divisa, por Moreno. Mais importante que a ciência é o que ela produz. Uma resposta provoca uma centena de perguntas. Mais importante do que a poesia é o que ela produz. Um poema invoca uma centena de atos heróicos. Mais importante do que o reconhecimento é o que ele produz, dor e culpa. Mais importante do que a procriação é a criança. Mais importante do que a evolução da criança é a evolução do Criador. Em lugar dos passos imperiais, o imperador. Em lugar dos passos criativos, o Criador. Um encontro de dois, olhos nos olhos, face a face. E quando você estiver perto, arrancarei seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E arrancarei meus olhos e os colocarei no lugar dos seus. Então verei você com os seus olhos, e você me verá com os meus olhos. Então, até a coisa mais comum servirá ao silêncio, e nosso encontro permanecerá meta sem cadeias, um lugar indeterminado, num tempo indeterminado, uma palavra indeterminada por um homem indeterminado. Boa noite. Nós estamos começando o programa Descobrindo Sua Mente, uma verdadeira aventura de conhecimento pelo cérebro humano. A cada programa, nós aprofundamos mais o entendimento dessa coisa incrível que é a mente humana. Hoje o nosso tema é psicodrama. Nós vamos falar aqui sobre Jacó Levi Moreno, o iniciador do psicodrama. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa apresentação e poder entender as contribuições que o psicodrama deu à psicologia, à educação, às organizações e à pessoa humana de forma geral. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltaremos para o Descobrindo Sua Mente da noite de hoje. Muito bem. Para que nós possamos cumprir o foco de hoje, que é compreender psicodrama, nós trouxemos duas psicólogas pós-graduadas em psicodrama, que é a Toshi Locões e Larissa Ribeiro Toledo. Ambas psicólogas, ambas com pós-graduação em psicodrama. Agradeço muito a presença de vocês, atuam como terapeuta também no consultório de psicologia e ressignificação humana, que é o consultório que referenda o nosso programa, patrocina o nosso programa, que você pode conhecê-lo pelo www.oconsultorio.com, o site da ajuda. Muito bem. Toshi, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é o psicodrama. Boa noite. O psicodrama é um trabalho construído, e eu acho que até agora, no ano de 2010, nós devemos estar completando um século de psicodrama, desde quando começou por Jacó Levi Moreno, lá em Viena. E o psicodrama é esse trabalho muito bem construído por esse médico psiquiatra, que tem como objetivo principal a intervenção na psicopatologia das relações interpessoais. O psicodrama, o paciente participa, não como paciente, mas sim de uma forma bastante ativa nessas sessões. A ação é muito importante.
principalmente quando a palavra ela não consegue ser verbalizada, ou algum outro problema que leva a essa não verbalização. E o psicodrama também, ele realmente passa a ser um psicodrama quando existe, como Jacó Moreno dizia, a espontaneidade, que é um fator muito importante, que nós vamos falar um pouco mais tarde, a criatividade, a tele. Esses 3 fatores são fatores fundamentais para que aconteça o psicodrama. Quer dizer, no fundo, Toshi, o que você está falando é o seguinte: mais do que o paciente sentar e contar a sua vida, por exemplo, ele tem uma crise conflituosa com a mãe, então ele vai descrever isso. Mais do que isto, ele vai ter a oportunidade de viver o conflito. Exatamente. Ele vai dramatizar essa experiência sofrida que ele tem com a mãe. Então, o psicodrama, ele envolve uma vivência do corpo, da ação, do todo da pessoa, é isso? Exatamente, doutor Alexandre. O psicodrama envolve, acho que, o corpo, a fala, até a alma, não é? Quando você falou conceito de tele, o que seria a tele? A tele é muito utilizada, quando nós desenvolvemos a tele, nós utilizamos muito, principalmente, com os terapeutas atores, que são os terapeutas que captam, ou os egos, ou os eus auxiliares, que captam objetivamente o que se passa de preocupação, principalmente com a pessoa que está com o problema principal. Então, é uma tela extremamente positiva, e essa afinidade que esses terapeutas têm com o problema do protagonista. Quer dizer, é você captar aquilo que está acontecendo com a pessoa de uma forma limpa, sem você jogar as tuas projeções, os teus problemas. Isso. Então, vamos supor, se esse paciente ele está me contando o problema que ele tem com a esposa, digamos, a dificuldade que ele está vivendo com a esposa, eu vou procurar entender o que o meu paciente está falando, ter a sensibilidade de perceber, não contaminar com as minhas próprias experiências. Seria isso, Toshi? É isso. E um exemplo bom é a tele, se a gente pode dizer assim, a tele que a mãe tem com a criança recém-nascida. Uhum. Não é? Então, quando aquela necessidade da criança, e a mãe, ela interpreta de uma forma correta o que a criança precisa. É uma empatia, uma sensibilidade onde a mãe vai perceber, mesmo que o filho não fale, mas aquilo que ele está necessitando, aquilo que ele quer. É isso? Exatamente. Toshi, e você falou que o psicodrama também envolve muita criatividade. Fala um pouquinho disso. A criatividade é uma situação que talvez nós, com o tempo, enfim, porque eu acho que todas as pessoas nascem com a criatividade. Só que com o tempo, nós, de uma certa forma, ou por necessidade, ou por pressões sociais, ou por, enfim, pelo ambiente que nós vivemos, pela cultura que nós convivemos, essa nossa criatividade fica um pouco embotada. Então, nós, às vezes, fazemos somente o dia a dia, os padrões que se repetem, enfim, podemos até dizer um pouco de mesmice, e a nossa criatividade, ela fica até relegada ao segundo plano.